Joio ou trigo? Uma palavra de vida eterna, com a missionária Defran. João, capítulo 12, versículos do 24 ao 26. Na verdade vos digo que, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama sua vida perdê-la-á, e quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Se quiser ir ao inferno, seja você mesmo. Mas se quiser ir ao céu, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Cada um de nós somos um grão de trigo. E Jesus estava falando que devemos morrer para o mundo de pecado e renascer no Espírito e dar bons frutos. Ele falava dele mesmo e de nós. O cristão que não vive de acordo com a vontade de Deus, ou não renuncia às coisas pecaminosas da carne, se torna como um grão estéril, infértil, pois o pecado separa o homem de Deus. Se queremos ter uma vida reta, temos que perder a vida aqui. Como isso? Parar de dar atenção à vontade da carne, tudo que nos afasta de Deus. E a palavra, ela nos orienta em tudo, para todos os passos nessa terra. O joio, ele sufoca, ele estraga, ele mata, ele impede o crescimento do trigo. Assim é o pecado na vida do homem. O trigo, o homem que busca fazer a vontade de Deus, faz coisas boas, se renova, se transforma. Assim como o trigo dá a farinha e faz o pão, o nosso pão de cada dia, que alimenta o nosso corpo. Então a santidade alimenta o nosso corpo, o nosso espírito e a nossa alma. Seguir a Cristo significa renunciar todos os dias os banquetes preparados pelo inimigo de nossas almas. E não é difícil. O melhor, não é impossível para nós, se temos o nosso ajudador. Jesus disse que estará com a gente. Eu estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 20. Bom acreditar nessa promessa. Isso nos fortalece. Servir a Deus não se limita em só cantar louvores, dizimar, dar ofertas ou fazer obras e sacrifícios. O mais importante é a mudança interior, o nosso caráter. Precisamos adotar o caráter de Cristo, e o caráter de Cristo deve ser nítido em nós. Como? No amor, na misericórdia, na compaixão, humildade, obediência. Jesus obedeceu o Pai e continua obedecendo até hoje, pois ele virá só quando o Pai mandar. Ele não sabe nem a hora. Olha a obediência. Marcos, capítulo 13, versículo 32. Sobre aquele dia, nem o Filho, mas apenas o Pai sabe quando será essa hora. Andemos então na luz para não sermos apanhados de surpresa. Vamos deixar os prazeres pecaminosos do mundo no passado. Não podemos ser dominados pelo mal. Todos os que querem seguir Jesus Cristo terá que abrir mão de muitas coisas nesse mundo. Abrir mão de amizades que só apresentam coisas que não prestam, como álcool, cigarros, orgias, roubos. É preciso fazer o que Jesus disse. Se quiser me seguir, negue-se a si mesmo.
Mateus capítulo 16, versículo 24. E ele diz mais nesse versículo, ele diz: tome a sua cruz e siga-me. Ele está falando de abandonar tudo o que não presta, que prejudica o nosso relacionamento com Ele. A renúncia é a única cruz que temos que carregar. Amar a Deus acima de tudo, esse é o maior mandamento. Se tem algo que toma o lugar de primazia, ou seja, o primeiro lugar de Deus em nossas vidas, nós devemos abandonar e não devemos ficar preocupados ou sentir falta desses males, pois o fardo de Jesus é leve e suave. Fazer renúncias por amor de Deus não pesa. Mateus capítulo 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. À medida que vamos fazendo renúncias para colocar Deus em primazia na nossa vida, a vida começa a ter outro sentido. Tudo fica mais calmo, prazeroso. Vem paz interior, liberdade espiritual, fortalecimento da fé. Deixamos de sentir solidão, pois a presença de Deus preenche qualquer espaço. Eu não estou falando de solidão por falta de companhia, estou falando de solidão interna mesmo, pois é possível que alguém esteja em meio a uma multidão e se sente só, porque o lugar no nosso emocional e espiritual muitas vezes só é preenchido pelo próprio Deus. Viver com o melhor amigo Jesus faz toda a diferença. Ganhamos alegria verdadeira, força, coragem, esperança, paciência. Adquirimos amor, compaixão. Também ficamos mais resilientes. Nos adaptamos com mais facilidade nas adversidades e desafios da vida. Afinal, Jesus também nos disse que teríamos aflições. João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Ele venceu por nós e nós venceremos também. Então, seja o que for que estiver passando, meu irmão e minha irmã, crede que já venceu. Não tenha medo. Confia no Senhor. Lembrando que renunciar o que não traz crescimento espiritual é necessário. O que devemos renunciar? Vamos aprender juntos? Idolatria. Êxodo, capítulo 20, versículos do 3 ao 5. Língua mentirosa. Provérbios, capítulo 6, versículo 17. Blasfêmia. Levítico, capítulo 24, versículos do 10 ao 16. Descrença. Hebreus, capítulo 3, versículo 12. Orgulho. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Assassinato. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Adultério. Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Falsidade. Colossenses, capítulo 3, versículos do 9 ao 10. Roubo. Efésios, capítulo 4, versículo 28. Ódio. 1 João, capítulo 3, versículo 15. E tem muito mais. Servir a Deus é uma renúncia diária e necessária se quisermos entrar no reino. E nada se resume em viver aqui e esquecer lá. Lembrando que os dias passam voando e não voltam. E a vinda de Cristo está iminente às portas, para todos, de uma forma ou de outra. Se nessa vida terrena é difícil viver sem a presença de Deus, sendo uma vida passageira, imagine passar a eternidade sem Ele, no lugar onde a dor e o sofrimento extremo não terá fim. Quem estiver no inferno clamará pela morte e ela fugirá. Apocalipse, capítulo 9, versículo 6. E os homens buscarão a morte, mas não a acharão. Como vemos na palavra, conversão é adotar as práticas, o caráter de Jesus, o mesmo que Ele nos ensinou.
aceitar a vontade de Deus em obediência. Se queremos ser abençoados aqui e o melhor, reinar com Cristo na cidade celestial, precisamos abandonar as vontades malignas da carne e adotar uma vida voltada aos princípios de Deus. Vamos viver crendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Abandonar o mal é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para adentrarmos no reino. Tenha Jesus como seu melhor amigo e seu companheiro de estrada. Siga as ordens de Deus na obediência e a sua vontade, e assim você germinará, dará muitos frutos e a sua colheita será farta. Vamos abandonar tudo que nos afasta do Pai. A melhor colheita é a salvação de nossa alma e a paz aqui nessa trajetória que pode ser prazerosa em aprender muito sobre Deus, sobre seu Filho Jesus e sobre o Espírito Santo, o nosso Consolador. A jornada é diária e não se deve esmurecer. Tenhamos uma perspectiva no melhor de Deus, porque virá, eu creio. Em Salmos 28, verso 7, repita comigo: Deus é a minha força e a minha poderosa ajuda. Deus é a minha força e a minha poderosa ajuda. Vamos orar? Senhor, perdoa os nossos pecados até aqui. Apaga o nosso passado ruim e constrói um futuro novo e promissor diante de Ti para nós. Nos livra de todos os laços do inimigo de nossas almas e nos proteja todos os dias para não voltarmos aos mesmos enganos e vícios da carne. Pai, abençoa em nome de Jesus Cristo cada um que comigo ora agora, cada ouvinte do canal Uma Palavra de Vida Eterna. Que todos, Senhor, possam caminhar sendo guiados pelo Teu Espírito Santo e tendo, Senhor, em nome de Jesus, a cada dia um fruto de vitória, um fruto de justiça, um fruto de bondade, um fruto de Filho do Senhor nessa terra, em nome de Jesus. E cada um, Senhor, venha glorificar o Teu nome, em nome de Jesus, pois eu os abençoo em nome de Jesus Cristo, para a Tua honra e glória. Assim eu oro, dizendo amém.